Tem uma coisa curiosa que acontece na vida das pessoas que ninguém quase percebe. A gente passa por experiências que deveriam nos ensinar alguma coisa e não aprende. Repete o mesmo padrão, volta para o mesmo lugar, escolhe a mesma pessoa errada, cai na mesma armadilha com roupa diferente. E fica se perguntando, por que eu continuo aqui? Por que isso sempre acontece comigo? Deixa eu te contar algo. Existe uma agricultora que plantou sementes num solo duro, seco, cheio de pedras. E esperou, e nada brotou. Frustrada, ela foi embora. No ano seguinte, voltou para o mesmo lugar e encontrou algo que não esperava. No meio das pedras, tinha uma planta crescendo, pequena, torta, mas viva. Porque a semente que ela havia plantado encontrou a única fresta de terra boa que havia ali. E foi exatamente nessa fresta que a vida aconteceu. Algumas lições só germinam depois que a gente desistiu de esperar por elas. Deus funciona assim. Quando a vida tentou te ensinar e você não estava pronta para aprender, Ele não desistiu da lição. Ele só mudou o solo. E hoje, nesse vídeo, Ele está tentando de novo, porque há algo que Ele quer que você entenda. Uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga tudo o que aconteceu com você. E o momento para receber essa lição é agora. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também precisam receber o que Deus quer ensinar. E se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Existe uma diferença fundamental entre o que a vida tenta nos ensinar e o que Deus quer nos revelar. A vida ensina pela dor, pelo erro, pela perda, pela humilhação. Mas a lição que a dor entrega muitas vezes é distorcida. A traição ensina que não se pode confiar em ninguém. A rejeição ensina que você não é suficiente. O fracasso ensina que você não é capaz. E a gente vai construindo a sua visão de mundo em cima dessas lições tortas. Em cima de crenças que vieram da dor e que parecem verdades, mas que são apenas feridas com voz. Deus não ensina assim. Ele não usa a sua dor para te convencer de que você é menos. Ele usa a sua dor para te mostrar o que você é capaz de atravessar, não para te diminuir, para revelar o tamanho do que há em você que você mesmo não conhecia. A Bíblia diz no Salmo 94, Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. O ensino de Deus não é punitivo, é revelador. Ele ensina o que a lei da dor distorceu. Ele corrige as lições tortas que a vida colocou. E quando você aprende com Deus, não sai menor, sai maior. Não sai com medo, sai com sabedoria. Não sai quebrada, sai formada. Pedro era o tipo de pessoa que precisava aprender da forma mais difícil. Jesus havia dito a ele, antes da crucificação, Tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Pedro respondeu com a convicção de quem não acredita que vai errar. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Palavras grandes. Fé declarada em voz alta. E algumas horas depois, diante de uma jovem servente, Pedro negou que conhecia Jesus. Uma vez, depois outra, depois mais uma. E quando o galo cantou, ele foi para fora e chorou amargamente. A vida havia tentado ensinar Pedro sobre o próprio coração, sobre a diferença entre a fé que se declara e a fé que resiste sob pressão. Mas foi só depois da negação, depois do choro, depois do encontro com o Jesus ressurreto na beira do mar, que a lição de verdade entrou. Jesus não o repreendeu. Não fez Pedro listar os erros. Fez 3 perguntas simples. Tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes que sim, uma resposta para cada negação. Deus não devolveu a lição como punição, devolveu como restauração. E foi exatamente o Pedro que havia negado, que havia falhado, que havia chorado no escuro, que se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada.
A lição que a vida não conseguiu colocar pela força, Deus colocou pelo amor. Preciso pausar aqui por um segundo. Porque se você chegou até esse momento, eu sei que alguma coisa está mexendo com você. Talvez você esteja pensando numa fase da sua vida em que a lição não entrou da forma que deveria. Numa situação que se repetiu. Num padrão que você não entende porque continua aparecendo. E eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra. Ensina. Escreve ensina como uma oração de uma palavra. Como um ato de abrir o coração para o que Deus quer te mostrar hoje. Escreve ensina e volta aqui. Porque a parte mais importante dessa mensagem ainda está vindo. Existe algo que fecha o coração para o ensino de Deus que pouquíssimas pessoas conseguem identificar em si mesmas. É o orgulho disfarçado de autopreservação. Quando a vida machuca, o instinto é se fechar, proteger, construir uma armadura ao redor do coração para que não doa tanto da próxima vez. E essa armadura funciona. Ela realmente protege de algumas dores. Mas ela também bloqueia o que Deus está tentando plantar. Porque a semente da sabedoria não entra num coração fechado. Ela precisa de terra revolvida, de um coração que está disposto a ser movido. A Bíblia descreve em Provérbios 4, guarda o teu coração mais do que qualquer outra coisa, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração não é fechá-lo, é cuidar do que entra. É discernir a diferença entre a lição distorcida da dor e a revelação transformadora de Deus. Porque a dor vai te ensinar que você não merece amor. Deus vai te ensinar que você foi criada para ser amada. A dor vai te ensinar que confiar é perigoso. Deus vai te ensinar que há uma confiança que não decepciona. A dor vai te ensinar que o melhor já passou. Deus vai te ensinar que o melhor ainda está por vir. A diferença entre essas duas lições é a diferença entre uma vida que diminui e uma vida que expande. A mulher samaritana foi buscar água no poço de Jacó ao meio-dia. Não de manhã cedo, como era costume. Ao meio-dia, quando o sol estava no pico e ninguém mais estaria lá. Porque ela havia aprendido a viver nas margens. 5 casamentos, e a vida havia ensinado a ela que era descartável, que era usada. Que o amor que ela buscava sempre acabava de um jeito que a deixava mais vazia do que antes. E ela ia ao poço no horário em que podia ser invisível. Mas naquele dia havia alguém sentado no poço, Jesus. E ele pediu água. Ela estranhou. Judeus não falavam com samaritanos. Homens não conversavam com mulheres estranhas em público. Mas Jesus atravessou todos esses muros e foi direto ao coração dela. Disse que sabia dos 5 maridos. Que sabia que o de agora não era seu marido. Não como acusação, como revelação. Ele estava dizendo, eu te conheço de verdade, e mesmo conhecendo, estou aqui. E foi nessa conversa que a samaritana recebeu a lição que nenhum dos 5 maridos, que nenhuma rejeição, que nenhum ano de vida nas margens havia conseguido entregar. Que havia uma água que saciava de verdade. Que havia um amor que não descartava. Que havia alguém que a conhecia por inteiro e ainda assim escolhia ficar. Ela saiu do poço sem o cântaro e foi contar para a cidade inteira. A mulher que vivia às escondidas se tornou a primeira missionária da história. Então eu quero te perguntar hoje, de um jeito honesto e direto, qual é a lição que a vida tentou te dar e que entrou torta? Qual é a crença sobre você mesma que a dor plantou e que você ainda carrega como se fosse verdade? Que você não é suficiente, que você não merece o melhor, que as coisas boas são para os outros, que confiar é perigoso, que o amor sempre acaba, que você vai terminar sozinha. Essas não são verdades de Deus, são feridas com vós. E hoje Deus está sentado no poço esperando por você. Com a mesma paciência que esperou a samaritana ao meio-dia, com o mesmo conhecimento completo de tudo que você já viveu, e com a mesma disposição de entregar a lição que a vida não conseguiu, não pela dor, pelo amor, não pela humilhação, pela revelação, não para te diminuir,
para te mostrar quem você realmente é quando os olhos de Deus são o espelho. E o que você vai ver nesse espelho é completamente diferente do que a vida colocou na sua cabeça. Você é amada, é escolhida, é capaz, é suficiente. E o melhor que Deus tem para você ainda não chegou. E agora eu quero que a gente chegue juntas ao poço. Não com o cântaro vazio em busca de água, mas com o coração aberto em busca do que só Deus pode ensinar. Porque há algo que Ele quer revelar para você hoje que a vida não conseguiu entregar. Uma verdade sobre quem você é. Uma lição sobre onde você está indo. Uma clareza sobre o que precisa mudar por dentro para que o que está do lado de fora também possa mudar. Fecha os olhos agora. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E chega até o poço. Ele já está lá. Já está esperando. Já conhece tudo sobre você. E mesmo assim, escolheu aparecer. Vamos juntas. Senhor meu Deus, meu Pai e meu Mestre, eu venho diante de Ti agora em favor dessa mulher que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. E o Senhor conhece as lições que a vida tentou colocar nela que entraram tortas. As crenças que a dor plantou e que ela carrega como se fossem verdades. O que a rejeição ensinou sobre o valor dela, o que o abandono ensinou sobre o amor, o que o fracasso ensinou sobre a capacidade dela, o que os anos difíceis foram gravando por dentro que não tem nada a ver com o que o Senhor pensa sobre ela. Pai, hoje eu te peço que tu te sentas no poço da vida dessa mulher, que tu apareças no horário em que ela está tentando ser invisível, que tu a chames pelo nome como chamaste a samaritana, não para acusar, para revelar, para mostrar a ela quem ela é através dos teus olhos. Que tu entregues hoje a lição que a vida não conseguiu, não pela força da dor, pela gentileza do teu amor. Que essa mulher receba hoje uma verdade sobre ela mesma que mude a forma como ela se vê, como ela se trata, como ela permite ser tratada, como ela acredita no que ainda é possível para a vida dela. Quebra agora toda a crença falsa que a dor plantou nessa vida. Quebra a voz que diz que ela não é suficiente, que o melhor já passou, que confiar é perigoso, que ela vai terminar sozinha, que não merece o que pede a Deus, que toda mentira que a vida ensinou e que não veio do Senhor caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, planta no lugar dessas crenças o que a tua palavra diz. Que ela é amada com amor eterno, que é obra das tuas mãos, que os planos que tens sobre ela são de prosperidade e não de calamidade, que ela pode confiar porque o Senhor nunca falha, que o melhor que o Senhor preparou para ela ainda não chegou, que a lição que o Senhor quer dar não dói como a da vida, ela liberta, que essa mulher saia desse momento diferente por dentro, com menos peso das lições tortas, com mais clareza do que é verdade, com a certeza de que Deus não desistiu de ensiná-la. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, do fundo do seu coração. Estou pronta para aprender, não com a dor da vida, com o amor de Deus. Eu solto as lições tortas que a dor me deu e abro o coração para o que Deus quer revelar, porque o que Ele ensina liberta, e eu estou pronta, em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu nessa mulher que recebeu lições distorcidas da vida e que hoje está abrindo o coração para o que Deus quer revelar, escreve nos comentários, estou pronta para aprender. Escreve como uma declaração, como uma escolha de sentar no poço com Jesus e deixar que Ele corrija o que a vida colocou errado. Escreve para que outras mulheres que também carregam crenças tortas vejam e sejam encorajadas a abrir o coração para o ensino de Deus. E se você conhece alguém que está presa numa crença sobre ela mesma que a dor plantou, que está repetindo padrões porque não recebeu a lição certa ainda, manda esse vídeo agora. Pode ser o poço onde ela vai encontrar Jesus hoje. Se você ainda não é inscrita no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui.
Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, se a vida não conseguiu te ensinar, Deus não desistiu. Ele está no poço, esperando, com paciência, com amor, com a lição que vai libertar. Que Deus te revele hoje o que só Ele pode ensinar. Até o próximo vídeo. Fique em paz.